A carta que Pilatos escreveu ao imperador romano Tibério sobre Jesus contém detalhes impressionantes sobre sua aparência, que não aparecem nem mesmo nos evangelhos. Nessa carta, ele fala ainda sobre os milagres de Jesus, seu julgamento, crucificação e, acredite, sua ressurreição. Mas o que exatamente essa carta diz? O que Pilatos poderia ter relatado ao imperador sobre a ressurreição do Filho de Deus e sua aparência física? Pilatos inicia a carta a Tibério César, o imperador, dizendo: Saudações, Majestade. Os acontecimentos recentes em minha província foram tão extraordinários que sinto a necessidade de relatar tudo em detalhes, pois acredito que esses eventos podem, no futuro, influenciar o destino de nossa nação. Parece que ultimamente todos os deuses se afastaram de nós. Estou quase pronto para dizer que foi um dia amaldiçoado quando assumi o lugar de Valérios no governo da Judéia, pois desde então minha vida tem sido cheia de preocupações e angústias. Quando cheguei a Jerusalém, tomei posse do pretório e organizei um grande banquete. Convidei o tetrarca da Galileia, o sumo sacerdote e seus oficiais, mas na hora marcada ninguém apareceu. Encarei isso como um desrespeito à minha autoridade e ao governo romano. Dias depois, o sumo sacerdote veio me visitar com um ar sério e dissimulado. Alegou que sua religião não permitia que ele se sentasse à mesa com romanos, mas sua expressão revelava a falsidade de suas palavras. Apesar de aceitar sua desculpa, ficou claro para mim que ele e seus seguidores estavam contra os romanos. Aconselho os romanos a ficarem atentos aos sumos sacerdotes desta terra, pois eles não hesitariam em trair até mesmo suas próprias mães por poder e riqueza. Das cidades conquistadas, Jerusalém é a mais difícil de controlar. A população é tão rebelde que vivo com medo constante de uma revolta. Tenho poucos soldados, apenas um centurião e 100 homens sob meu comando. Pedi reforços ao governador da Síria, mas ele me disse que mal tinha soldados suficientes para defender sua própria província. Nossa sede de expansão parece estar além da nossa capacidade de defender o que conquistamos. Receio que isso possa levar à queda do nosso governo. Tenho me mantido afastado do povo, temendo que os sacerdotes pudessem influenciar os rebeldes. Ainda assim, tentei entender a mentalidade e as ações desse povo. Entre os muitos rumores que ouvi, um em particular chamou minha atenção. Falavam de um jovem na Galileia que pregava uma nova doutrina em nome de um Deus que o enviara. No início, achei que ele poderia estar tentando incitar o povo contra nós, mas logo percebi que não era o caso. Jesus de Nazaré parecia mais amigo dos romanos do que dos judeus. Certa vez, ao passar pela praça, vi uma grande multidão reunida ao redor de um jovem encostado em uma árvore, falando tranquilamente. Soube que era Jesus, o que não me surpreendeu, dada a diferença entre ele e aqueles que o ouviam. Não quis interrompê-lo com minha presença e continuei meu caminho, mas pedi que meu secretário se misturasse à multidão para ouvir o que ele dizia. Meu secretário, Mânius, é neto de um antigo conspirador que esperou Catilina em Etrúria por muitos anos. Ele conhece bem o hebraico, é fiel a mim e tem minha total confiança. Quando Manius voltou ao pretório, relatou-me o que Jesus havia dito. Nunca encontrei nas obras dos filósofos algo que se compare às palavras de sabedoria de Jesus. Um dos rebeldes judeus, que são muitos em Jerusalém, perguntou a Jesus se era certo pagar impostos a César. Ele respondeu: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Foi essa sabedoria que me fez conceder liberdade ao Nazareno, mesmo tendo o poder de prendê-lo ou exilá-lo. Jesus não era um agitador nem um rebelde. Ofereci a ele minha proteção, talvez sem que percebesse. Jesus tinha a liberdade de agir, falar, reunir-se com o povo, escolher seus discípulos e ensinar, sem ser impedido por qualquer ordem minha. Se algum dia que os deuses impeçam, a religião de nossos antepassados for substituída pela de Jesus, será essa tolerância que levará à queda de Roma.
Enquanto isso, serei apenas um infeliz instrumento do que os judeus chamam de providência, e nós de destino. Essa liberdade que concedia a Jesus incomodou os judeus mais ricos e poderosos. Jesus era duro com eles, e isso para mim foi um motivo para deixá-lo livre. Aos escribas e fariseus, ele dizia: vocês são como cobras, parecem túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de morte. Em outras ocasiões, ele criticava as tradições locais, dizendo que a humildade era mais valiosa aos olhos de Deus do que qualquer status social. Quase todos os dias eu recebia queixas no pretório sobre a ousadia de Jesus. Me alertaram que algo ruim poderia acontecer com ele, pois Jerusalém tinha um histórico de apedrejar aqueles que se chamavam profetas. Um apelo a César estava sendo preparado, mas o Senado aprovou minhas ações e prometeu reforços após a guerra persa, pois eu não tinha tropas suficientes para conter uma revolta. Decidi então tomar uma medida para restaurar a paz na cidade sem precisar me rebaixar. Escrevi a Jesus pedindo que viesse ao pretório para uma conversa, e ele veio. Você sabe que, sendo de sangue espanhol e romano, não sou de temer nem de me emocionar facilmente, mas quando Jesus apareceu, eu estava na minha varanda e me senti como se meus pés pareciam presos ao chão de mármore. Eu tremia por inteiro, como alguém consumido pela culpa, enquanto o Nazareno permanecia calmo, com uma serenidade que parecia a própria inocência. Ele se aproximou, parou e, com um gesto sutil, parecia dizer: estou aqui, sem precisar pronunciar uma única palavra. Fiquei admirado e impressionado com aquele homem. Um tipo que nossos artistas jamais imaginaram ao dar forma aos deuses e heróis. Não havia nada de repulsivo nele, mas ainda assim, senti-me velho e frágil demais para me aproximar. Jesus de Nazaré, disse eu com a voz vacilante. Nos últimos 3 anos, concedi-lhe total liberdade de expressão e não me arrependo. Suas palavras são práticas e sábias. Não sei se já leu Sócrates ou Platão, mas reconheço que a simplicidade e a majestade de seu discurso o elevam muito acima desses filósofos. O imperador está ciente disso e, como seu representante, fico satisfeito por ter lhe concedido essa liberdade que tanto merece. No entanto, preciso lhe dizer que suas palavras atraíram inimigos poderosos e iludidos. Sócrates também teve inimigos e acabou sendo vítima deles. Os seus, ainda mais irritados, estão contra você pela dureza de suas palavras e contra mim por permitir que falasse livremente. Alguns até me acusam de conspirar com você para enfraquecer o pouco poder civil que Roma ainda concede aos hebreus. Minha recomendação, e não uma ordem, é que seja mais cuidadoso e moderado em suas falas daqui em diante. Seus inimigos podem incitar o povo contra você e me forçar a agir conforme a lei. Jesus respondeu calmamente: governante da terra, suas palavras não vêm da verdadeira sabedoria. Peça ao monte que pare em meio ao vale, e ele lhe dirá que obedece às leis da natureza e ao Deus Criador. Somente ele sabe para onde as águas fluem. Digo-lhe a verdade: antes que a rosa de Saron floresça, o sangue do justo será derramado. Seu sangue não será derramado, respondi emocionado. Considero-o mais valioso por sua sabedoria do que todos esses fariseus revoltosos que abusam da liberdade concedida por Roma. Eles conspiram contra César. Fazem o povo acreditar que ele é um tirano e não percebem que, às vezes, o lobo veste pele de ovelha para cumprir seus propósitos malignos. Protegerei você contra eles. Meu pretório será um abrigo sagrado para você, tanto de dia quanto de noite. Jesus, despreocupado, balançou a cabeça e com um sorriso sereno disse: quando o momento chegar, não haverá refúgio para o Filho do Homem, nem na terra, nem debaixo dela. O verdadeiro refúgio está nos céus. O que foi escrito pelos profetas se cumprirá. Eu, apreensivo, respondi:
Você está me forçando a transformar meu pedido em uma ordem. A segurança desta província exige isso. Modere seus discursos e não desrespeite esta ordem, pois sabe das consequências. Que a felicidade o acompanhe. Quando Herodes me visitou no pretório, perguntou-me o que pensava sobre Jesus. Eu disse que ele me parecia um dos grandes filósofos que surgem em tempos de necessidade e que seus ensinamentos não tinham implicações políticas. Roma havia decidido deixá-lo falar livremente, pois suas ações não justificavam restrições. Herodes sorriu sarcasticamente e despediu-se com uma reverência irônica. A grande festa da Páscoa judaica se aproximava, e Jerusalém estava lotada de uma multidão ruidosa que clamava pela morte de Jesus. Meus informantes relataram que o tesouro do templo havia sido usado para subornar o povo. O perigo era iminente. Pedi reforços ao procurador da Síria, 100 soldados de infantaria e 100 de cavalaria, mas ele recusou. Vi-me isolado, com um pequeno grupo de veteranos, enfrentando uma cidade hostil. O povo gritava incessantemente: "Crucifica-o! Crucifica-o!" 3 grandes facções se uniram contra Jesus: os herodianos, os saduceus e os fariseus. O ódio deles era motivado tanto por questões religiosas quanto políticas. Jesus foi levado ao sumo sacerdote e condenado à morte. Caifás, em uma atitude de aparente submissão, enviou Jesus para ser julgado por mim, buscando uma condenação oficial que consolidasse sua decisão. Enviei Jesus para confirmar as instruções e garantir sua execução. Respondi que, como ele era da Galiléia, o caso deveria ser julgado por Herodes, e ordenei que o enviassem para lá. Herodes, por sua vez, mostrando uma falsa humildade e declarando deferência ao representante de César, devolveu-o a mim, deixando a responsabilidade em minhas mãos. Meu palácio se transformou em uma fortaleza cercada, com o número de descontentes aumentando a cada instante. Multidões que desciam das montanhas de Nazaré. Parecia que toda a Judéia estava se reunindo na cidade. Minha esposa Cláudia lançou-se aos meus pés chorando e me avisou: "Cuidado, não toque naquele homem, pois ele é santo." Ontem à noite, eu o vi em uma visão caminhando sobre as águas, voando nas asas do vento. Ele falava com a tempestade e com os peixes do lago, e todos o obedeciam. Vi o rio, no Monte Catarina, correr com sangue, as estátuas de César derramarem lágrimas, e o sol da manhã parecer uma virgem em luto. Se não ouvir os apelos de sua esposa, um grande mal o espera. Teme a maldição do Senado romano, teme os tronos de César. Naquele momento, as escadas de mármore tremiam sob o peso da multidão. Quando trouxeram Jesus de volta a mim, fui até os tribunais de justiça, cercado pela minha guarda, e perguntei com firmeza à multidão o que queriam. Responderam que queriam a morte de Jesus. "Qual é o crime dele?" perguntei. Ele blasfemou. Profetizou a destruição do templo e se declarou Filho de Deus, o Messias, o Rei dos Judeus. Respondi que a justiça romana não condena ninguém à morte por tais acusações, mas os gritos de "Crucifica-o! Crucifica-o!" ecoavam pela multidão enlouquecida, fazendo as paredes do palácio tremerem. Entre todos, o único que parecia tranquilo era Jesus. Depois de várias tentativas frustradas de protegê-lo da fúria dos seus inimigos, adotei uma medida que parecia ser a única capaz de salvar sua vida. Sugeri, como era costume naquela época, libertar um prisioneiro durante as festividades. Propus soltar Jesus e deixá-lo ir. No entanto, o povo insistiu para que ele fosse crucificado. Insisti nesses pontos na esperança de acalmá-los, mas os gritos de "Crucifica-o! Crucifica-o!" continuaram. Ordenei, então, que Jesus fosse flagelado, pensando que isso bastaria, mas o ódio deles apenas se intensificou. Chamei por uma bacia e lavei minhas mãos diante daquela multidão furiosa.
afirmando que, em meu julgamento, Jesus de Nazaré não havia feito nada que merecesse a morte. Minhas palavras, porém, foram inúteis. O destino de Jesus já estava selado. Eu já havia visto a fúria de multidões em tumultos civis, mas nada se comparava àquele dia. Parecia que todos os espíritos das profundezas infernais haviam se reunido em Jerusalém. A multidão parecia não andar, mas ser arrastada e girada como um redemoinho, movimentando-se em ondas furiosas desde os portões do pretório até o Monte Sião, com gritos e berros que superavam qualquer agitação que eu já havia presenciado. Vi o dia escurecer aos poucos, como um crepúsculo de inverno, lembrando o que ocorreu na morte de Júlio César. Era igualmente os idos de março. Eu, governador de uma província rebelde, estava encostado em um canto da minha basílica, observando a cena sombria enquanto o inocente Nazareno era levado para a execução. Tudo ao meu redor estava deserto. Jerusalém havia esvaziado seus habitantes pelos portões fúnebres que levavam a Jamnia. Um ar de tristeza e desolação pairava no ambiente. Minha fé se uniu ao Calvário, enquanto o centurião tentava manter a ordem em meio ao caos. Eu estava só. Um peso em meu coração me alertava que o que acontecia ali era mais um drama dos deuses do que dos homens. Os sons de agonia ecoavam de Gólgota, carregados pelo vento, como se anunciassem um sofrimento nunca antes sentido por ouvidos humanos. Nuvens negras se aglomeraram sobre o templo e se estenderam pela cidade, cobrindo-a como um véu sombrio, com sinais visíveis tanto nos céus quanto na terra. Dizem que Dionísio, o patriarca, exclamou: ou o Criador está sofrendo, ou o universo está se desfazendo. Enquanto esses fenômenos terríveis aconteciam, um terremoto assustador abalou o Baixo Egito, enchendo todos de pavor e quase matando de medo os judeus supersticiosos. Baltazar, um velho judeu erudito de Antioquia e amigo próximo do Nazareno, foi encontrado morto após o terremoto. Próximo da 1ª da noite, envolvi-me em meu manto e desci até a cidade, em direção aos portões de Gólgota. O sacrifício havia sido consumado. A multidão voltava para casa ainda agitada, mas com um ar sombrio de arrependimento pelo que presenciara. Vi também minha pequena corte romana passar em silêncio e abatida. O portador da bandeira havia velado seu estandarte com a águia, em sinal de luto. Ouvi alguns soldados judeus murmurarem palavras estranhas que eu não compreendia, enquanto outros falavam de milagres semelhantes aos que os romanos associavam aos seus deuses. Em alguns momentos, grupos de homens e mulheres paravam e olhavam de volta para o Monte Calvário, como se esperassem por um novo sinal. Retornei ao pretório com o coração pesado. Subindo as escadas, ainda manchadas pelo sangue do Nazareno, notei um homem idoso de joelhos, em postura de súplica, cercado por romanos que choravam. Ele se jogou aos meus pés e soluçou amargamente. Ver um homem velho chorar é sempre doloroso, e meu coração, já sobrecarregado de tristeza, ficou ainda mais comovido. Choramos juntos. Parecia que todos ali, tanto ele quanto muitos na multidão, estavam à beira das lágrimas. "Velho?" perguntei após conseguir me controlar. "Quem é você e o que deseja?" "Sou José de Arimateia", ele respondeu, "e venho lhe pedir permissão para enterrar Jesus de Nazaré." Concedi-lhe o pedido e ordenei que levasse alguns soldados para acompanhar o enterro, garantindo que o corpo não fosse profanado. Poucos dias depois, o túmulo foi encontrado vazio, e os discípulos começaram a proclamar que Jesus havia ressuscitado, conforme previra. Isso causou ainda mais comoção do que sua própria morte. Não posso dizer com certeza o que realmente aconteceu, mas investiguei a fundo essa questão. Você pode conferir por si mesmo e decidir se errei em algum momento, como Herodes alega. José usou seu próprio túmulo para enterrar Jesus, mas se ele sabia ou planejou algo em relação à ressurreição, isso eu não posso afirmar.
No dia seguinte ao enterro, um sacerdote veio ao pretório, preocupado que os discípulos pudessem roubar o corpo de Jesus para fazer parecer que ele havia ressuscitado, como havia previsto. Encaminhei-o ao capitão da guarda, Marcos, ordenando que colocasse soldados judeus ao redor do túmulo, quantos fossem necessários para que, se algo ocorresse, a culpa recaísse sobre eles e não sobre os romanos. Quando se espalhou a notícia do túmulo vazio, minha apreensão aumentou. Procurei Marcos, que relatou ter destacado seu tenente Benam com 100 soldados para vigiar o local. Ele me contou que Isam e seus homens estavam aterrorizados com os eventos daquela manhã. Chamei Isam, que me relatou fielmente os seguintes acontecimentos. Por volta do início da 4ª vigília, uma luz suave e bonita apareceu sobre o túmulo. A princípio, ele pensou que algumas mulheres tinham vindo embalsamar o corpo de Jesus, como era traje. Porém, não entendia como eram passados pelos guardas. Enquanto ponderava isso, todo o lugar se iluminava, e ele viu algo que parecia uma multidão de mortos em seus sudários, todos mais jovens e cheios de alegria, enquanto uma música celestial, a mais linda que ele já ouvira, ecoava no ar. De repente, a terra começou a tremer de tal forma que ele se sentiu incapacitado de se manter de pé, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ele perdeu os sentidos. Ao recuperar a consciência, estava deitado no chão, com o rosto voltado para baixo. Questionei se poderia ter confundido a luz com o amanhecer, mas ele afirmou que ainda era cedo demais para o dia nascer. Insisti se sua tontura poderia ter sido causada por outro motivo, mas ele negou, dizendo que não havia dormido. Mesmo assim, uma sensação inexplicável de que algo divino havia ocorrido pairava no ar. Perguntei quanto tempo durou a cena. Ele disse que não tinha certeza, mas estimava que havia durado quase 1 hora, até ser encoberta pela luz do dia. Perguntei se ele foi até o sepulcro depois de recuperar os sentidos. Ele respondeu que não, pois estava com medo, e assim que o reforço chegou, todos retornaram aos quartéis. Perguntei se os sacerdotes o haviam interrogado. Ele confirmou que sim, dizendo que os sacerdotes queriam que ele afirmasse que tinha ocorrido um terremoto e que os guardas estavam dormindo. Eles ofereceram dinheiro para que ele dissesse que os discípulos tinham vindo e roubado o corpo de Jesus. No entanto, ele afirmou que não viu nenhum discípulo e que não soube que o corpo havia desaparecido até que lhe contaram. Indaguei sobre a opinião pessoal dos sacerdotes com quem ele conversou. E ele disse que alguns acreditavam que Jesus não era um homem comum, nem um ser humano como os outros, tampouco o filho de Maria, como se dizia. Para eles, Jesus era uma figura que já existia na terra em tempos remotos, como nos dias de Abraão e Ló, e também em outros momentos e lugares. Se a teoria judaica estiver correta, essas conclusões parecem fazer sentido, pois estão alinhadas com o que sabemos sobre a vida desse homem. É amplamente reconhecido, tanto por amigos quanto por inimigos, que Jesus parecia ter controle sobre os elementos, como um oleiro com o barro em suas mãos. Ele transformava água em vinho, curava doenças, trazia mortos de volta à vida, acalmava tempestades e até chamava peixes com moedas na boca. Se ele podia fazer todas essas coisas, como testemunhado pelos judeus, foi justamente ao fazê-las que despertou tanta inimizade. Fica claro que ele não foi acusado de crimes, de violar leis ou de causar mal a ninguém pessoalmente. Esses eventos são conhecidos por milhares, tanto amigos quanto adversários. Estou inclinado a pensar, como alguém já disse na cruz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus era uma figura impressionante e diferente de todas as outras. Era um homem de estatura média, com porte tranquilo e uma presença serena que atraía a atenção de todos ao seu redor. Seu rosto era caracterizado por uma expressão de bondade e paz, transmitindo calma mesmo nos momentos mais tensos. Jesus parecia sempre olhar com compaixão para as pessoas,
como se compreendesse profundamente cada uma delas. Os escritos dizem que ele tinha cabelos longos e macios, caindo sobre os ombros de forma harmoniosa. Os cabelos eram descritos como levemente ondulados e de uma cor castanho claro, ou até loiro, algo que se destacava em meio às pessoas da região. Seus olhos eram uma de suas características mais marcantes, descritos como profundos e penetrantes, com um tom que variava entre castanho claro e azul, dependendo de quem narrava. Seus olhos passavam uma sensação de sabedoria, bondade e, ao mesmo tempo, uma firmeza que parecia entender tudo sobre a vida e o coração humano. A pele de Jesus era descrita como clara, com um toque suave, quase como a de alguém que trabalha ao ar livre, mas que mantinha uma aparência saudável e bem cuidada. Seu rosto era considerado bonito e bem simétrico, com traços que inspiravam confiança e reverência. Não era apenas um rosto comum, mas sim um que transmitia autoridade sem ser imponente ou ameaçador. Ele usava uma barba cheia e bem aparada, que acrescentava maturidade e respeito à sua aparência. Jesus sempre se vestia de forma simples, mas com dignidade. Suas roupas eram limpas, mesmo sendo modestas, geralmente compostas por um manto longo e uma túnica. Ele não usava acessórios chamativos ou joias, o que demonstrava seu desapego às coisas materiais. Sua aparência transmitia uma mensagem de humildade e simplicidade. Mesmo com sua presença imponente, ele era alguém que, sem dizer uma palavra, conseguia passar uma mensagem de paz e acolhimento. Agora, nobre soberano, este é o relato mais fiel dos fatos que posso apresentar sobre o caso. Tomei o cuidado de relatar tudo em detalhes, para que possa avaliar minha conduta de forma justa, pois sei que muitas críticas têm sido feitas contra mim neste assunto. Com promessas de lealdade e respeito ao meu soberano, permaneço seu mais obediente servo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios que conectam história e fé, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal Mistérios da Fé. Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdo como este. E aproveite que há outro vídeo interessante te esperando agora na tela. Até a próxima. E lembre-se, o conhecimento ilumina a nossa fé e nos ajuda a compreender os verdadeiros mistérios da humanidade.